do Ibovespa. Na visão de vocês acreditam que a gente, como Brasil, tem algum ponto positivo adicional com relação a alguns outros países que também vêm sofrendo em nível de bolsa? Porque a gente teve uma desvalorização muito grande, né? Muito maior que talvez algumas outras bolsas. Vocês veem ali como, poxa, o Brasil a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho. O kit Brasil, né? Se a gente falar ali, o kit Brasil, acho que ele pode ser olhado de uma forma diferente por conta de alguns fatores positivos. Vocês veem isso hoje como realidade no mercado? Olha, tem algumas coisas que o Brasil tem de diferente do resto do mundo. O nosso ponto no ciclo econômico, ele é mais baixo. A gente entrou na crise num ponto mais baixo. Então, se a gente falasse, olha, eu vou tirar a Argentina da história para não atrapalhar, tá? Porque a Argentina não dá nem para considerar. Mas se a gente colocar México, Europa, Estados Unidos, né, alguns Uhum. outros países semelhantes, o Brasil, se você considera um ciclo econômico padrão, a gente está na parte bem de baixo depois de um desastre econômico que começou ali em 2013, 2014. 2014 começou a piorar, 2015 foi um desastre completo e 2016 o PIB enterrou de vez. A bolsa já estava subindo um pouco antes, mas a perda de PIB que o Brasil teve em 2015 e 2016, é bom que as pessoas saibam disso. O que a gente perdeu de PIB, se você excluir o efeito positivo que sempre tem da agricultura, então você vê o resto do país, a nossa perda de PIB ela foi equivalente a um país que passou por guerra civil. Isso sem pandemia. Isso foi o tamanho do desastre econômico que aconteceu no Brasil. E isso de tempos em tempos acontece com o Brasil. Então ali 2002, 2001, quando o dólar disparou, teve quebradeira de empresas e tal, depois da reeleição do Fernando Henrique até chegar na eleição do Lula, foi um desastre também. Muito contágio que veio de fora. Começou ali na crise da Ásia. Se a gente voltar para 89, 90, 91, com Collor, teve o impeachment, PC Farias, inflação de 80% ao mês, também o desastre foi grande. Então, de tempos em tempos acontece. O que acontece com o Brasil depois desses desastres? É o esperado, é normal nosso. Vem a recuperação. Essa recuperação, ela se dá por alguns motivos. Uma lição de casa que o brasileiro faz, eu falo brasileiro é brasileiro, geral, desde o governante até a dona de casa. As pessoas começam a cuidar um pouco do orçamento que ficou totalmente estragado por conta da crise. Então, o país, lá em Brasília, começa a fazer reformas, plano real, né, teto de gasto, né, reforma trabalhista, previdência. Então, o Brasil faz isso. E as famílias começam a se desalavancar, elas começam a sanar suas dívidas. Nessa melhora de condições do brasileiro, você tem a retomada econômica. Junto com essa retomada econômica, você tem uma apreciação dos ativos aqui no Brasil. Então, no final de 2015, começo de 2016, a gente começou uma retomada, partindo de uma base bem mais baixa que o resto do mundo. A única coisa que a pandemia fez foi dar um stop nisso, restartou tudo, jogou todo mundo para baixo de novo. Só que nossa base estava bem mais deprimida, então a gente foi para o fundo do poço. Só que o que a gente tem a partir do ponto atual e nem todo mundo tem? Aqui os ativos no Brasil estão bem mais baratos. Então nosso ponto de partida é um ponto com bem mais desconto dos ativos aqui no Brasil. Por isso que o BDR tem Magazine, tem Vale, tem Petro e não tem Colgate, Johnson ou 3M, que a gente já teve no passado. A gente acha que é melhor ter ativo brasileiro do que ter ativo americano nesse momento. Aqui está bem mais barato. Então, a partir de um ponto mais barato é vantagem. Outra coisa, na saída da crise, normalmente, desculpa o português, o Brasil está fudido nas contas públicas. Está com Selic alta pra caramba, inflação alta e uma perspectiva de risco Brasil, finanças públicas totalmente errado. Nesse ponto de partida aqui, a nossa Selic está 2,25, a inflação está super baixa e a gente fez a reforma da Previdência.
Mas esse ano tem um rombo fiscal. Pô, óbvio, quem não tem rombo fiscal esse ano? Esse ano todo mundo tem um rombo e o ano que vem Com volta a certeza. trajetória normal. Mas assim, a ponto de partida macro do Brasil é uma condição que a gente nunca teve antes. Outra coisa, contas externas do Brasil geralmente era um problema. Agora, nesse ponto de partida, a gente tem reserva cambial e nossas contas externas, nesse ponto de partida agora, 2020, não 2015, a gente está com superávit nas contas. Faz 3 meses. Se a gente continuar nisso, é uma vantagem cambial enorme. Então, assim, não tem como você ter disparada do dólar aqui, como teve do peso argentino, porque lá o país deve, né? Ele tem dívida em dólar. Aqui a gente é credor em dólar. Tanto o setor externo, o setor público, quanto o setor privado, eles estão ficando credores em dólar. Eu nunca vi isso. Então, a vulnerabilidade externa do Brasil desabou. Outra coisa que ajuda o Brasil tem uma relação muito íntima com o preço de commodity. Commodity vai bem, o Brasil vai bem. Commodity vai mal, o Brasil vai mal. Em que ponto da história a commodity está? Mal pra caramba. Está lá no chão. Aí, se você lembrar um pouco de Howard Marks, ele fala, né, nem tudo, né, cai e vai para zero e árvores não crescem até o céu, né? As coisas são cíclicas. Então, na minha opinião, o que está se armando para os próximos 10 anos é um ciclo de alta nas commodities. As pessoas se perguntam muito assim, mas pô, a economia está mal, quem que vai comprar commodities? Pois olha, está mal, portanto, só pode melhorar. Então, a demanda vai aumentar. Mas não pense só em demanda. Nessas horas, demanda não é tão importante para você pensar o que vai acontecer. Você tem que pensar em oferta. Quem que é o louco que vai hoje investir bilhões de dólares para expandir capacidade de produção de alumínio, de ferro? Quem que é o cara que vai perfurar poço de petróleo, comprar sonda, contratar equipe e tal para descobrir mais petróleo nesse preço? Ninguém. Nem os atuais produtores estão aumentando produção. Então você vai ter um problema de oferta lá na frente. Vai faltar produto e você vai ter aceleração econômica, então o preço sobe. Então o preço de commodity vai ajudar o Brasil. E tem uma outra coisa, o Brasil ele tem um parque industrial, um parque agrícola que está se virando nos 30. A gente está fazendo superávit na balança comercial. Então o Brasil ele voltou a ficar competitivo. Voltou assim, porque eu nunca vi. Eu nunca vi ser mais barato você produzir no Brasil e exportar e competir no mundo do que fazer isso em outros países. Normalmente o Brasil é um país caro para você produzir. A nossa mão de obra no Brasil em dólares ficou barato para uma montadora e tal. Logo, logo o Elon Musk vai considerar abrir uma fábrica da Tesla aqui, porque do jeito que está bem vantajoso. Então, assim, o Brasil tem condições, a gente tem condições iniciais muito interessantes para apreciação de preço de ativo. A base é super baixa, contas externas está ok, inflação em ordem, a gente tem uma taxa de juros também em ordem, tem toda a pinta, na minha opinião, de que os próximos governos, trocando esse ou não, mas os próximos 2, 3 governos, pelo menos 8, 12 anos à frente, a gente não vai sair muito dessa rota de responsabilidade fiscal. Pode ser um pouco mais frouxo, ou um pouco mais duro no fiscal, mas eu acho que não tem clima político, clima econômico no Brasil para a gente assim, não precisa ter teto de gasto, não, pode imprimir dinheiro à vontade. Acho que é inaceitável isso, eu acho que não dá. Nessas horas, na hora do vamos ver, vai juntar Partido Novo, PSL, Bolsonaro, Guedes, Amoedo, todo mundo vão bater nisso, não vão deixar. A sociedade não vai deixar, os empresários não vão deixar. Então, você voltar a um populismo com conta pública, para mim, está fora do tabuleiro. Acho que isso não tem chance, não. Então, assim, o que mais a gente quer para comprar? Minuto investido, conhecimento compartilhado.